Pronto. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, do versículo 9 até o 13. Amém? Estou feliz nessa noite com a presença, mais uma vez, da Lonete, que está nos dando a honra nessa noite da sua visita. Toda a igreja vai dizer em alto e bom som para ela nessa noite: seja bem-vinda em nome de Jesus. E amém. Deus abençoe, Lonete. Sinta-se bem, viu? Glória a Jesus. Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vamos aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Amém? Os amados podem sentar. Glória a Deus. Na mensagem da semana passada, nós estávamos tratando aquela pequena porção onde Jesus perdoa e cura o paralítico. Jesus manda aquele paralítico de volta para a sua casa. No entanto, ele, nessa porção desse texto que nós acabamos de ler, ele convoca, ele chama um homem rejeitado e extremamente odiado daquela sociedade. A sociedade judaica, a sociedade em Israel. Aquele homem, ele deixa o seu trabalho imediatamente e passa a seguir Jesus. Nós observamos que em Marcos capítulo 2, versículo 14, Lucas 5, 27, ele recebe o nome de Levi, mas na lista dos discípulos de Jesus, nós não encontramos ali o nome Levi, nós encontramos o nome Mateus. No entanto, nós entendemos que esses dois nomes se referem à mesma pessoa. Mateus é o escritor desse evangelho que nós estamos refletindo sobre ele há muito tempo. Irmãos, quando nós lemos esse texto, o que Mateus, o escritor desse evangelho, ele quer comunicar para os seus leitores? Precisamos nos lembrar que os primeiros leitores do evangelho de Mateus, eles eram judeus que tinham se convertido a Jesus, tinham aceitado a Jesus como o Messias. O que ele quer comunicar? Nós precisamos nos lembrar que Mateus está apresentando Jesus como rei. E esse rei está expandindo o seu reino, e ele está escolhendo súditos para o seu serviço. Porém, Jesus agora vai ter que lidar com um período extremamente desafiador no seu ministério, que é o período das críticas, das afrontas. E o interessante é que as pessoas que criticam o rei são aquelas que poderiam fazer parte desse reino. Mateus está comunicando que esse rei,
está revelando que ele pode escolher os mais rejeitados para seu serviço e que no reino dele, no reino desse rei que é Jesus, não há lugar para a autojustiça. Essa semana eu coloquei no status do WhatsApp uma frase, eu não vou conseguir lembrar aqui, não sei se é do Leonard Ravenhill ou se é esqueci, um escritor que escreve muito para família, casais, filhos, não vou conseguir lembrar o nome dele aqui agora, mas a frase eu me lembro muito bem. A frase é a seguinte, que antes de nós confessarmos os nossos pecados, nós precisamos confessar a nossa autojustiça. Nós precisamos confessar a nossa autojustiça. O que é isso? É nós nos apresentarmos diante de Deus dizendo: Senhor, muitas vezes eu olho para mim mesmo e olho para as pessoas que estão perto de mim e eu me sinto moralmente, espiritualmente, em tantas outras áreas superior a elas. Me perdoa por isso, Senhor. Esse rei aqui está deixando bem claro para os seus leitores, para os seus súditos, para as pessoas que fazem parte desse grupo que está ouvindo a sua mensagem, que no reino dele não há lugar para autojustiça. E o que significa para a igreja hoje, irmãos? Para nós, para a nossa vida. Jesus é o nosso mestre por excelência, irmãos. Ele não escolhe o ser humano para o seu serviço se baseando nas suas virtudes e talentos. Não é nisso que ele se baseia. Ele revela a sua graça diante daqueles que são rejeitados. É isso que representa para nós. E ao mesmo tempo, diante de um texto como esse, diante de uma passagem como essa, nós precisamos reconhecer a nossa condição, que é de pecadores que carecem, que precisam da graça de Jesus. Mas nós vamos aqui para o versículo de número 9. Nesse versículo de número 9 é onde está escrito que, saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus na coletoria e disse-lhe: siga-me. E ele levantou e o seguiu. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender, eu vou dividir aqui em duas partes apenas, não em muitas, mas a primeira divisão é: o evangelho é a graça de Deus se manifestando a todos os seres humanos. Amém? O evangelho é a graça de Deus se manifestando a todos os seres humanos. Você crê nisso? No final, eu acho que você vai começar a questionar se você crê mesmo. Jesus aqui, irmãos, ele está em Cafarnaum ainda. Cafarnaum no caminho de Damasco para o Egito. Ali era uma rota de muitas caravanas com as suas mercadorias. E ali o que acontece, irmãos? Mateus, ele tinha o seu posto, onde ele fazia a coletoria desses impostos. É o cenário onde Jesus se encontra com Mateus. Ele cobrava os impostos daqueles produtos que passavam por ali. Os navios, porque a gente precisa se lembrar que em Cafarnaum estava localizado o lago de Genezaré, ou então o mar da Galileia. Barcos e mais embarcações estavam chegando, estavam saindo, e tudo isso passava por tributos. Toda essa mercadoria que entrava e saía, ela tinha que passar por muitos tributos. Nós reclamamos hoje no nosso país que a carga tributária é muito alta, mas nessa época também o negócio não era fácil para a sociedade. As pessoas eram extremamente exploradas durante esse período. Nós precisamos entender, irmãos, quem eram os publicanos? E nós observamos que Mateus, ele se encaixa nesse grupo. Quem eram os publicanos?
Os publicanos, em primeiro lugar, irmãos, eram uma classe odiada em Israel. Guardou essa? Era uma classe odiada em Israel. Em segundo, trabalhavam para o Império Romano e no exercício dessa profissão, extorquiam o povo cobrando um valor acima do estipulado. Na verdade, irmãos, os publicanos, eles compravam o direito de cobrar os impostos do cidadão. É tipo assim, existe uma cobrança que precisa ser feita. Aí o publicano ia lá e comprava esse direito, ele tinha que repassar um dinheiro para Roma, mas em cima desse dinheiro que ele tinha que repassar para Roma, ele tirava uma parte para ele se enriquecia com isso. Esse era o seu meio de vida. No entanto, nós observamos que era um meio ilícito, porque as cobranças elas eram exorbitantes. Em terceiro lugar, irmãos, eles eram vistos pelos judeus como traidores da pátria, porque Mateus, ele era um judeu, ele era daquela mesma região, daquela mesma terra. Agora, de repente, alguém que é dali, ele vai se aliar ao império que impunha esses tributos, e agora vai cobrar dos seus próprios irmãos, vizinhos, e assim por diante. Então, os judeus consideravam os publicanos como traidores da pátria. Eles também, em quarto lugar, eles eram considerados gentios e pagãos pelos seus compatriotas, mesmo tendo nascido naquela região. Eles eram considerados como se não fossem de lá. Um comentarista, ele diz que os publicanos, eles eram também odiados porque praticavam extorsão. Mas vamos entender um pouco melhor, irmãos, esse pano de fundo cultural e político, para nós entendermos do que Mateus está tratando, com quem que Jesus está falando, a quem Jesus está se dirigindo, porque, irmãos, Jesus não está apenas se dirigindo a Mateus, levando a Mateus uma mensagem, Jesus está chamando Mateus para fazer parte do seu colégio apostólico. É claro que depois que isso acontece, mas Jesus, ele conhece o futuro, Jesus sabe muito bem o findar, o desenrolar de todas as coisas. Ele está chamando aquele homem ali, que era odiado pelaquela sociedade, para fazer parte então do seu colegiado apostólico. Vamos entender que o pano de fundo histórico, cultural, político, chamado da maneira chique de falar, o background, com as seguintes palavras. Em primeiro lugar, irmão, nos dias de Jesus, os romanos impuseram pesados impostos sobre o povo, para todo tipo de coisas. Além dos impostos territoriais, a renda per capita, ou seja, baseado no valor que cada um recebe, ganha mensalmente, aquela renda ali, ela era tributada. Os romanos, eles cobravam isso. Todas as caravanas que utilizavam as principais estradas ali de todos os navios, eles eram aportados ali, eles eram taxados. E Mateus? O que Mateus está fazendo ali? Quem era Mateus? Mateus era membro de um grupo desprezadíssimo de funcionários, que ajunta riquezas, cobrando pesados tributos ao povo. No entanto, ele que escreve o primeiro evangelho que está aí na sua Bíblia no Novo Testamento, é esse cidadão, é esse homem que Jesus escolheu. Qual a lição que nós podemos tirar aqui, irmãos? A graça de Deus, ela é surpreendente. A graça de Deus, ela nos surpreende, irmãos. Segundo, a graça de Deus alcança os inalcançáveis. Na boa, irmão, se você tivesse ali na pele de Jesus naquela época, você escolher Mateus para ser o seu discípulo? Já observou que normalmente a gente só quer se aproximar de pessoas que são, de certa forma, generosas,
gentis com a gente, amorosas, calorosas. Já observou isso, irmãos? Essa é a nossa inclinação. Pessoas que são benquistas. E muitas vezes quando nós nos aproximamos de pessoas que não são assim, a maioria das vezes as pessoas dizem assim, olha, cuidado, não se aproxima de fulano não. Fulano é assim. Jesus não se importava com isso. Jesus ele agia de maneira totalmente diferente. A terceira lição é que a graça, ela abre a porta da salvação para os rejeitados. E uma das coisas que a igreja brasileira tem falhado, irmãos, é que muitas vezes ela não tem se comprometido em levar a mensagem do evangelho a essa classe de pessoas que tem sido rejeitada em nossa sociedade. Essas são 3 lições que nós podemos extrair aqui dessa primeira parte do nosso texto. Mas assim, mais informações, irmãos, a respeito dos publicanos. Irmãos, os publicanos não podiam entrar nem na sinagoga. Eles eram considerados como animais imundos, impuros, eram tratados como porcos. Aqui não é coisa da minha cabeça não, eu pesquisei para falar do que eu estou falando aqui, irmãos. Eles não podiam servir de testemunha em um julgamento. E a lógica fica clara, né, irmãos? Porque eles não eram pessoas confiáveis. Eles não podiam testemunhar em nenhum julgamento. Quem vai testemunhar? Não, isso aqui não vale. Quem está falando? É esse fulano aqui, ele é publicano? Não. Arrumou outra pessoa para testemunhar a seu favor, isso aqui não vale. Eles eram contados como mentirosos, ladrões, e também junto com os assassinos. E eu encontrei uma informação que, eu não sei se você já tinha ouvido falar isso. Dentro da tradição rabínica, os publicanos eram vistos como pessoas que de maneira nenhuma poderiam ser vistos pela sua comunidade como alguém que poderia um dia se arrepender dos seus pecados. Tipo assim, quem entrava no ramo dos publicanos, jamais deixaria o ramo dos publicanos e consequentemente jamais poderia se arrepender. Jesus ele inverte isso daí, irmãos. Amém? Jesus ele quebra esse paradigma. Jesus ele quebra esse conceito dentro daquela cultura. Ele pega o mais rejeitado, ele pega aquele que era desconsiderado por aquela sociedade e faz dele um servo do seu reino. Como que Jesus está reagindo a essa realidade cultural? Jesus ele não argumenta com Mateus, já observou isso? Que Jesus ele não argumenta, ele não fala, olha, vem me seguir e faz ali um discurso bonito, atraente, atrativo para Mateus, não. Ele só fala, segue-me. A mensagem de Jesus é só, segue-me. Amém? Jesus ele tem autoridade. Mateus aqui ele está tratando ainda do tema da autoridade do rei. Ele chama e os seus súditos imediatamente vêm ouvindo a sua voz, atendendo o chamado do mestre. Sua voz ela é poderosa, sua vontade ela é soberana. E agora nós vamos olhar como é que Mateus reage ao chamado de Jesus aqui. Eu quero falar pelo menos de 2 situações. Primeiro, Mateus não questiona e nem adia a sua decisão. Os irmãos se lembram daquela passagem que nós lemos, aonde um discípulo disse, mestre, deixa eu sepultar primeiro meu pai para depois te seguir? Ele tinha uma responsabilidade para com a sua família. Mateus ele tinha a coletoria de impostos. No entanto, Mateus aqui ele não está hesitando. O texto diz de maneira bem clara para o seu leitor,
ele se levantou e o seguiu. Irmãos, como é maravilhoso o chamado de Jesus. Amém? Uma pessoa que talvez você olhasse para ela, se você tivesse ali dentro daquela sociedade, jamais um homem desse ia atender o chamado de Jesus, mas ele se levanta imediatamente. Falando aqui ainda sobre a reação de Mateus. Mateus, ele atende prontamente ao chamado de Jesus, e em consequência ao atendimento, à prontidão desse chamado, Mateus, ele recebe uma grande recompensa. Ele escreveu um dos evangelhos, um livro que se tornou conhecido em todo o mundo. Irmãos, você tem ideia do poder da mensagem do evangelho que você conhece e muitas vezes você hesita em pregar? Você ainda crê, irmãos, que a mensagem do evangelho, ela é transformadora, ela é impactante? É a mensagem de Jesus, é uma mensagem simples, mas é uma mensagem transformadora, é uma mensagem que muda família, é uma mensagem que muda a sociedade, é uma mensagem que pode transformar um país, desde que seja anunciada e vivida de maneira fiel. O problema é que as pessoas têm distorcido o evangelho ultimamente, tem levado uma mensagem para as pessoas que não é a mensagem do evangelho, porque aonde a mensagem do evangelho, ela entra, irmãos, ela é transformadora, ela é avassaladora, irmãos, ela transtorna o coração pecaminoso do ser humano, e faz desse ser humano, irmãos, um servo obediente e submisso ao Senhor. Eu creio no poder do evangelho, irmãos. Nós aprendemos aqui duas lições, irmãos, com a experiência do chamado de Mateus. Nós vamos observar o que Mateus perde e o que ele acha diante do chamado de Jesus. Em primeiro lugar, Mateus, ele perde um bom emprego, mas ele encontra um destino glorioso. Segundo lugar, Mateus, ele perde independência econômica. Ele estava muito bem, irmãos, ele estava muito estabilizado, mas ele ganha honra. Amém, irmãos? Ele não era honrado, mas com Jesus agora ele vai passar a ser honrado. Em terceiro lugar, irmãos, Mateus, ele perde uma sólida segurança, mas ele ganha uma aventura tal como jamais se atreveu sequer a sonhar, irmãos. A aventura, o privilégio, a alegria de poder seguir Jesus, de fazer a vontade de Jesus, de ser um servo de Jesus, de ser alguém que vai influenciar o mundo através daquele que o chamou. O que nós aprendemos aqui, irmãos? É possível, nós falamos até pela manhã sobre isso, é possível que, nós falamos, na verdade, não foi hoje de manhã, nós falamos ontem, lá na reunião dos jovens, é possível que, se aceitarmos o desafio de Jesus, nos encontremos mais pobres em coisas materiais. Pode acontecer. Pode ser que devamos abandonar nossas ambições egoístas e mundanas, mas sem dúvida encontraremos uma paz, uma alegria e uma vida cheia de novos interesses, novas perspectivas, novos objetivos, como nunca nós um dia pensamos. Irmãos, devemos nos fixar também no exemplo aqui de Mateus. O que Mateus deixou e o que Mateus levou. O que Mateus deixou, irmãos? O que ele deixou para trás? Ele deixou para trás o banco da coletoria dos impostos. E o que Mateus levou? Mateus levou a pena, que naquela época era a caneta, né? Da época. A pena que seria utilizada
para escrever o Evangelho. Amém? O que nós aprendemos aqui, irmãos? Jesus, quando Ele nos salva e nos chama, Ele faz com que nossas habilidades e talentos sejam usados para a glória dEle. Por isso que eu não me conformo, irmão, com um crente que vai para a igreja, que aceita Jesus e continua ainda envolvido com coisas mundanas. Tem talento, mas usa o talento, não é exclusivamente para a glória de Deus. Irmãos, tudo que você tem de bom, irmão, usa exclusivamente para a glória de Deus, irmãos. Não é para enganar as pessoas, não é para passar a perna em ninguém, mas exclusivamente para a glória de Deus. Ele tinha uma habilidade de escrever. Jesus falou assim: olha, faça isso para a glória de Deus. Seja usado para a glória de Deus. Seja um instrumento nas minhas mãos agora, para que o meu evangelho chegue a muitos povos. O que nós aprendemos aqui? A primeira divisão é que o evangelho é para todos. A segunda divisão é que o evangelho é para aqueles que se reconhecem, para aqueles que olham para si mesmo e afirmam: eu sou um pecador carente do Senhor. Irmãos, na nossa dinâmica, no nosso relacionamento com Deus, irmãos, não há brecha para autojustiça. Eu fico muito preocupado quando eu converso com alguém que se acha espiritual demais, santo demais. Fico muito preocupado com isso, porque isso na verdade reflete uma vaidade infundada, e Deus não se agrada disso. Mateus, o interessante, irmãos, que ele não se contenta apenas em seguir Jesus, ele quer que os seus amigos, a sua turma, os seus companheiros, aqueles que faziam parte do seu ambiente social também se aproximem de Jesus. É tipo assim, ó, eu tive um encontro com Jesus, eu conheci Jesus, eu ouvi Jesus, mas agora eu vou chamar as pessoas do meu ambiente, do meu convívio, para também conhecer Jesus. É tanto que a casa onde eles estão agora fazendo essa refeição, estão cheias de publicanos e de pecadores. Alguém poderia dizer: ixi, agora o negócio desandou. Jesus foi chamar um, ele chamou a renca todinha. Eu ouvi um pastor dando um testemunho, dizendo o seguinte, que ele estava fazendo um trabalho em uma igreja, e de repente os cultos, assim, de uma hora para outra, começaram a ficar cheios demais. Era uma igreja simples, com poucas pessoas, e de repente a igreja começou a ficar cheia demais, e ele ficou sem entender quem eram aquelas pessoas que estavam chegando, quem eram aquelas pessoas que estavam sendo trazidas, de onde é esse povo? Eu nunca vi esse povo, eu particularmente nunca evangelizei, não me lembro de ter evangelizado nenhum, ter visitado nenhum, de onde é esse povo? Aí um membro da igreja disse assim para ele assim: não, pastor, o senhor lembra daquele rapazinho ali? Não, eu lembro dele. O senhor lembra que aquele dia o senhor fez uma oração simples por ele? Ele estava com um problema grave no pé, Jesus curou ele. E sabe o que ele fez? Ele chegou lá na favela, lá no meio dos marginalizados, lá no meio daqueles que mexiam com drogas, e começou a falar: vamos para a igreja do pastor lá, porque Jesus fez uma obra na minha vida. E ele começou então a chamar as pessoas, e as pessoas então começaram a ir para a igreja. Mas ele era da mesma turma. Ele era aquele que carregava droga para entregar para os traficantes. Era mula, né? Chama de mula. Mateus aqui está agindo da mesma forma. Ele está chamando: vem cá, galera, olha, deixa eu apresentar para vocês alguém que vai dar atenção para vocês. Não é como aqueles fariseus, esses religiosos aí da nossa sociedade aí, que só sabe jogar pedra na gente. Não, ele é gente boa, ele pega pesado, mas ele oferece para nós a oportunidade de nós nos arrependermos. Como eu disse para os irmãos, os publicanos eram vistos, dentro da tradição rabínica, dentro da tradição judaica, como aqueles que jamais abandonariam aquela condição,
para se arrepender dos seus pecados. Jesus, ele quebra esse paradigma na vida de Mateus, e Mateus quer que os seus conhecidos, aqueles que faziam parte do seu meio social também experimentem dessa mesma bênção, dessa mesma porção, dessa mesma graça. Irmãos, e como é que nós estamos nos comportando? Será que nós estamos também determinados a mostrar para as pessoas, irmãos, que essa graça que nos alcançou também pode transformar a vida deles? Irmãos, quem é alcançado pela graça, irmãos, não pode ficar com esse privilégio apenas para si mesmo. Aquele que é alcançado precisa entender que ele não é apenas um alcançado, ele também é um enviado de Deus. Amém? Você é um alcançado, você também é um enviado. Jesus me alcançou, então você também é um enviado para anunciar as boas novas de salvação. Agora, o cenário também apresenta ali uma galera, uma turma. Quem? Os fariseus. Eu vou ser bem sucinto aqui, irmãos. Quem que eram os fariseus? Os fariseus eram os fiscais religiosos da época, né? Eles tiveram a oportunidade de participar, de ver, de criticar esse encontro. Estava todo mundo feliz, todo mundo ali, né, exaltando as suas emoções, demonstrando as suas emoções, e de repente tem alguém ali que para jogar um balde de água fria em toda a situação. Quem eram eles? Os fariseus. Os fariseus, então, eles olham para Jesus, para os discípulos de Jesus, eles se voltam para os discípulos e falam: rapaz, o seu mestre, então, ele come com publicanos e pecadores? É tipo assim, será que ele não sabe quem que são esses homens? Eu me lembro quando tinha pouco tempo que eu tinha acabado de chegar no Nordeste, irmãos, e tinha uma turma que vinha na igreja, o pessoal, irmão, da rua, rapaz, naquela igreja lá, você viu quem está indo na igreja lá? O pessoal falava a igreja de Hamilton, que era a igreja nossa lá da Paraíba. Você viu as pessoas que estão frequentando a igreja? Rapaz, tem que expulsar. Umas pessoas dessas não são dignas sequer de entrar na igreja. É tipo assim, se o pastor soubesse quem eram essas pessoas, jamais ele deixaria essas pessoas entrar na igreja. E eu pergunto para os irmãos, o evangelho é assim, irmãos? O evangelho que Jesus pregou é esse? Não é, irmãos. Mas infelizmente, irmãos, nós temos nos esquecido disso. Anteriormente, os fariseus tinham acusado Jesus de blasfemar, porque ele olha para o paralítico e diz assim: perdoados estão os seus pecados. Agora eles criticam Jesus, porque Jesus tem comunhão. Porque, irmãos, quando você, naquela cultura, quando você chama alguém para sentar na mesa para comer, é porque você tem comunhão com essa pessoa. Você está demonstrando por meio dessa ação que você está tendo comunhão. Agora, os fariseus vão acusar Jesus de não apenas blasfemador, mas agora de um impuro que está se contaminando com outros impuros. Ou seja, ele está manchando a sua reputação, se envolvendo com homens naquela condição. Um teólogo, ele afirma o seguinte, irmãos, que o ápice de considerar-se justo é condenar os outros pelos pecados de minha alma. É ao acusar as pessoas daquilo que eu também faço. Vou parafrasear aqui a frase desse teólogo. Jesus responde aos fariseus com ironia, porque Jesus, ele fala assim que quem precisa de médico não são os sãos, mas sim os doentes. Quem eram os sãos aqui na ilustração de Jesus? Os fariseus. É claro que Jesus está sendo irônico. Quem são os doentes? Os publicanos. Quem é o médico?
O médico é Jesus. Jesus então está demonstrando, por meio dessas palavras, que para você ser curado, você precisa reconhecer que está doente. Para você ser tratado, precisa reconhecer que está doente. E infelizmente aquela classe religiosa naquele momento não tinha o coração aberto para reconhecer isso. O Evangelho transforma a nossa alma, irmãos. Jesus ensina que só aqueles que reconhecem a sua condição de doença que vão procurar um médico. Aí ele cita Oséias capítulo 6, versículo 6. Deus quer misericórdia e não holocausto. A citação de Oséias no ministério de Jesus é que o ministério de Jesus entre os cerimonialmente inaceitos é um ato de misericórdia, ou seja, quando ele se aproxima daqueles que eram considerados impuros, ele está demonstrando para esses a sua misericórdia. Nós tiramos aqui uma lição muito forte, irmãos. Nenhum homem pode ser realmente bom até que saiba o quanto é mal ou quanto poderia sê-lo. Grave bem isso aqui, irmãos. Grave bem isso aqui, ó. Nenhum homem, nenhum ser humano pode ser realmente bom enquanto ele não reconhecer o quanto ele é mal e o quanto ele pode potencialmente ser mal. Não sei se vocês estão entendendo. Sabe que eu estou falando grego? Quem entendeu? Quem entendeu? Você só consegue virtude e a justiça de Deus quando você reconhece as suas misérias. Nós aprendemos com os fariseus, em primeiro lugar, que eles estavam mais preocupados com a preservação de sua própria santidade do que ajudar outras pessoas em seu pecado. Eram como médicos que se negam a visitar os doentes por temor ao contágio. Não vou colocar a mão não, porque eu vou ficar doente também. Ou seja, a sua fé, a sua conduta religiosa é extremamente egoísta. Se preocupavam mais com a sua própria salvação do que a dos outros. Segundo, ocupavam-se mais em criticar do que estimular os outros. Estavam mais dispostos a condenar as faltas do que ajudar as pessoas a superá-las. Ó irmãos, discipulado, igreja fiel e discipuladora, irmãos. Sabe qual é a finalidade do programa da nossa igreja? Igreja fiel e discipuladora, ajudar pessoas a crescer espiritualmente. Se enganja no exército, crente. Vamos ajudar pessoas. Estão precisando de gente aqui para se enganjar. Nosso primeiro instinto não deve ser jamais condenar o pecador, mas procurar a melhor maneira de ajudá-lo. Terceiro, irmãos, praticam uma forma de bondade cujo resultado era condenação em vez de perdão ou de simpatia. Na verdade, aquele médico assim que está mais preocupado de apresentar apenas o diagnóstico do que propriamente tratar o paciente. Tipo assim, olha, você está com essa doença. É essa doença. Mas aí a pessoa vai dizer assim, olha, o que você pode fazer para me ajudar? Ele não fala nada. Ele não tem essa proposta. Ele não tem essa atitude empática de ajudar. Será, irmãos, que nós não somos também médicos que apenas sabem apresentar um diagnóstico, mas não sabem o tratamento? Para concluir, apenas 4 perguntas. Ainda cremos que a salvação é para todos? Qual foi a última pessoa das consideradas excluídas que você pregou?
Estou falando de gente excluída, irmãos. De gente aí que a maioria das pessoas não tem coragem de pregar. Nós aqui dizemos aqui que nós cremos que Jesus pode transformar qualquer pessoa. Mas qual foi a última das excluídas que você pregou? Para quem que você pregou? Segundo, você se considera um pecador ou ainda está preso à sua autojustiça? Você ainda está naquela, não, eu estou aqui porque eu mereço. Eu acho muito bonito que quando a pessoa diz assim, e aí, como é que você está? E ele diz assim, ó, eu estou melhor do que eu mereço. Isso é verdade, irmãos. Não é? Estou melhor do que eu mereço. Será que reconhecemos isso? Ou é um discurso muito bonito, mas na prática nós nos consideramos justos em nós mesmos? Terceira pergunta, será que não estamos examinando a prática dos fariseus e estamos descrevendo a nós mesmos? Quando nós falamos dos fariseus, será que a gente não está falando de nós mesmos? Será que não é um retrato escrito, um retrato da nossa prática? Em último lugar, olha aqui para mim, aqui, irmãos. Se isso é uma realidade, não se desespere. Jesus está de braços abertos para receber os que se arrependem. A esperança. Amém, irmãos? A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. Independente da condição, independente da situação em que nós nos encontramos, sempre há, da parte de Deus, uma proposta, um apelo para uma mudança, para o arrependimento. É claro que nós estamos limitados ao nosso tempo de vida, mas enquanto há vida, irmãos, há um apelo aberto, claro para nós experimentarmos essa nova vida. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a aplicar essa palavra no nosso coração. Que você possa refletir no que Deus tem, o que Deus mais chamou, qual foi a área que Deus mais tratou no seu coração diante dessa palavra, e quais são os passos práticos, lembra da quarta-feira, irmãos? Quais são os passos práticos que você pode dar a partir, talvez, de agora, de hoje, desse momento? Ou seja, o que Deus mais falou com você? E o que você está disposto a fazer a partir de agora? Vai sair daqui com o coração ardendo, inflamado,